A misericórdia de Deus somente é possível e somente se torna possível por meio do seu amor e por meio da sua graça. O carácter de Jesus Cristo, por assim dizer, eu gostaria de simplesmente deitar uma base, uma plataforma para aquilo que quero compartilhar convosco nesta manhã. Se pudéssemos pô-lo como uma trindade, eu poria-lo como amor, misericórdia e graça. Porque amou de tal forma Deus, de tal maneira Deus, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não seja condenado. Misericórdia, na realidade, é a ausência do castigo que nós mereceríamos, mas pelo amor manifesto de Deus tornou-se prático não merecermos. E a graça de Deus é, na realidade, a bênção, o favor imerecido que temos também pelo aquilo que está caracterizado por Jesus Cristo na sua crucificação do Calvário. Amém? Mas tudo isto tem que se tornar prático e tem que se tornar real nas nossas vidas. Eu queria ilustrá-lo e pus-me a pensar que título poria, ou se poria um título, que título poria. Precisamos de aprender aquilo que Jesus Cristo disse aos fariseus em Mateus 9,13, quando ele estava à mesa em casa e começavam a chegar-se a ele pecadores e publicanos, inclinando-se à mesa, estavam juntamente com eles e com os seus discípulos, e os fariseus viam isso e perguntavam aos discípulos: porquê come o vosso mestre com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, respondeu: não necessitam médicos sãos, mas sim os enfermos. Então em Mateus 9,3 ele diz: e depois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim a chamar justos, mas pecadores. Amém? Ide e aprendei o que significa, o que é o significado, o que é que realmente o coração de Deus quer fazer-nos entender como misericórdia e não sacrifícios. Continua depois a falar com aquilo que acontece, vêm os discípulos de João e surge a questão sobre jejum. Naquela altura praticavam jejum como 2 vezes por semana, como uma espécie de disciplina religiosa. E Jesus Cristo aborda-os no verso 15, dizendo-lhe: podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias, às bodas, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que se lhes será tirado o noivo, e então onde joar, ninguém pôr remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, de contrário se rebentam, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Irmãos, misericórdia quero e não sacrifícios. Eu creio que muitas das vezes nós, na nossa vida, que entendemos ou que chamamos aqueles que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que recebemos e alcançamos misericórdia, que não éramos povo, mas passámos a ser povo, muitas das vezes entendemos a vida não como uma alegria e um privilégio de estarmos com Cristo, de servir a Cristo, e muitas vezes mesmo neste ministério, o qual muitas das vezes para certas e determinadas pessoas se torna um slogan, dizer que servimos a Deus por amor ao próximo, em vez de ser uma realidade e fazê-lo com alegria, com gratidão, fazendo com que essa misericórdia se torne prática, porque a palavra de Deus implicitamente em várias passagens diz que a misericórdia é proporcional. Da mesma forma que recebemos misericórdia, estendemos misericórdia. Amém? Mas muitas vezes assim não acontece nas nossas vidas, porque nós temos a tendência de sistematizar ou de organizar as nossas vidas em pós daquilo que queremos obter, alcançar. Significa, Deus amou de tal forma o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, não à espera de nada em troca, mas sim porque Ele viu tal declínio na sua criação, que Ele amou de tal forma a sua criação, que Ele decidiu dar o melhor de si.
compadeceu-se. A palavra de Deus, quando se fala de misericórdia, fala-se de benignidade, fala-se de piedade, fala-se de compaixão. Diz que Jesus Cristo olhava e via as multidões como ovelhas sem pastor e compadecia-se delas. Eu pergunto se tu, realmente, o teu coração se te compadece das demais pessoas, ou se muitas das vezes simplesmente se torna mais fácil que a tua vida esteja organizada numa espécie de sistema eclesiástico e de méritos, e vais de logro em logro, em vez de ires de graça em graça e de misericórdia em misericórdia, porque realmente entendes o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque muitas das vezes parece ser que vamos fazendo sacrifício em sacrifício, em vez de ir de graça em graça e de misericórdia em misericórdia, para que realmente a sangue do Cordeiro imolado, que retirou o pecado do mundo, se torne efetiva e que a alegria do Senhor realmente seja a nossa fortaleza. Porque às vezes parece que a palavra de Deus se torna, em vez de ser rema e real nas nossas vidas, se torna um slogan. Jesus Cristo estava aqui a deixar estabelecido nesta Escritura algo muito importante. Duas coisas muito básicas. Que havia uma coisa que era essencial e primária, e esse era o vinho novo, era Ele mesmo, o novo pacto, uma mensagem de esperança. E havia algo que era secundário. Significa, não era essencial, no entanto, era útil e necessário, que era os odres. O odre, havia um odre velho, que era um sistema que estava criado, um sistema religioso, e havia um odre novo, a sua igreja, que ele vinha criar. Esta é a minha igreja. Ele veio a edificar a sua igreja sobre uma revelação e não simplesmente sobre um conjunto de regras, sobre um conjunto de ideais e de leis. Ele não veio a abrogar a lei, senão que ele veio a confirmar a lei. Ele veio para os seus, mas os seus não o entenderam, não o quiseram receber. E estes odres eram para ser um organismo e não uma estrutura. E nós temos muitas vezes a tendência em querer estruturar as coisas e organizar as coisas de tal forma que lhe retiramos a vida de Cristo. E passamos a ir em pós dos nossos objetivos, não entendendo que realmente a palavra de Deus nos chama a que sejamos um santuário e não um templo. Então queremos edificar templos. Templos que mostrem a majestade daquilo que nós somos capazes e que na realidade não evidenciam a majestade daquilo que Deus é suficiente e mais que capaz. Um santuário é um organismo vivo. E um organismo vivo move-se, alcançou misericórdia e estende-se a misericórdia. Entende que a boa obra que Deus começou em nós levará a cabo até ao fim. Jesus Cristo não veio a preparar uma organização. Ele veio a criar um organismo vivo, a sua igreja. E eu creio que nós fazemos, como ministério, pela misericórdia de Deus, fazemos parte desse organismo. Então temos que entender qual é o significado real, prático. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Ide aprender realmente o que significa caminhar na misericórdia e na graça de Deus, com o amor de Deus, e não indo de sacrifício em sacrifício, de logro em logro, a tratar de criar certas e determinadas escalas. Significa entender o que é essencial e diferenciar o que é essencial e primário daquilo que realmente é secundário. Homens e mulheres que tenham realmente identificado o chamado de Deus na sua vida e saibam aquilo que foram chamados, onde estão e para onde Deus os quer levar. Podem passar por altos e baixos, podem passar por montanhas e por vales, mas podem dizer aquilo que disse Davi em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu sei que foi Ele que me resgatou, na sua misericórdia me limpou, me lavou, me trouxe até aqui e Ele me conduzirá na sua misericórdia, no seu amor. Ele me regenerou, continuará a regenerar e me irá transformar de graça em graça. Não posso deter a sua obra, a boa obra que Ele começou em mim, Ele levará a cabo.
porque o amor de Deus é incondicional. Amém? Mas muitas das vezes vemos continuamente, há vários exemplos, vemos continuamente em Lucas 15, há 3 exemplos que colmatam na parábola que todos nós conhecemos, intitulada como o Filho Pródigo, mas que eu gostaria de que nós a pudéssemos entender como a do Pai Misericordioso. É do Filho Pródigo, mas na realidade é do Pai Misericordioso. Mas vemos outra vez os fariseus que chegavam-se, todos os publicanos e pecadores por vir, e víamos outra vez os fariseus e os escribas a murmurar, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. É verídico e é verdade que naquele entorno e naquele contexto social, Jesus Cristo era de certa forma uma ameaça, não era entendida a sua mensagem. Eles estavam, de certa forma, tinham algum receio. Não conseguiam abordar Jesus Cristo face a face, então tentavam criar-lhe armadilhas, abordavam os seus discípulos, questionavam. Passou anteriormente, exatamente nas Escrituras de Mateus 9, foi através dos seus discípulos, perguntaram, e através os próprios discípulos de João o Bautista. Não podiam entender que estava o noivo com eles, não podiam entender na realidade os ensinamentos, a mensagem, não podiam entender na realidade que era a lei viva, o verbo feito carne que estava no meio deles. Murmuravam porque não tinham o valor para perguntar a Jesus. E hoje há muitas pessoas que murmuram. Há muitas pessoas no seio do povo que murmuram porque não têm o valor para enfrentar a face de Jesus Cristo, porque não têm o valor para enfrentar realmente aquilo que nós muitas das vezes e continuamente falamos e predicamos, Romanos 12, de quê? O que é que diz a palavra de Deus em Romanos 12? Capítulo 2, de algum irmão? De renovar-nos mediante a renovação de não conformar-nos, mas renovar-nos mediante a renovação do nosso entendimento, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Tudo isso está implícito a misericórdia de Deus. Então Jesus Cristo começa por estender-lhes várias ilustrações, várias metáforas, sendo que a primeira fala acerca de um pastor que tinha 99 ovelhas e perdeu uma só ovelha, e então, de uma forma automaticamente orgânica, vai em pós de uma ovelha e deixou 99. Era algo, e é algo que muitas vezes, ou seja, ir em pós de uma só alma para deixar 99 almas, não, às vezes parece não deixar, ir buscar uma moeda de €1 e arriscar-te a perder 99 euros. Vamos pô-lo num sentido monetário. Na realidade, ele ali estava a ensinar-lhes aquilo que nós também devemos aprender, que é essencial. O valor da misericórdia, o valor de cada pessoa aqui nesta sala, o valor de cada ser humano é essencial. Jesus Cristo foi à cruz do Calvário por um. E esse um completa todos. Muitas das vezes, e vemos continuamente, simplesmente utilizando como uma metáfora em que os organismos humanos podem muitas das vezes, simplesmente por defender as suas posições, por defender os seus ideais, manipular inclusivamente a lei, como manipularam continuamente a lei os fariseus, porque nem sequer o próprio julgamento foi feito de acordo à lei quando o Sinédrio mandou Jesus Cristo a apresentar-se. Não foi feito de acordo à lei. Aqui também manipularam várias vezes a lei. Muitas das vezes fazem isso em detrimento da pessoa. E muitas das vezes as pessoas podemos correr o risco de querer usar as pessoas em vez de dar a vida pelas pessoas, como Jesus Cristo. E dar a vida pelas pessoas é a materialização da misericórdia. Amém? Da misericórdia. Muitas das vezes podemos cair, é muito ténue, é muito cinzenta
o espaço de passar de viver um slogan do que é realmente viver aquilo que é real nas nossas vidas. Temos que ter atenção de onde Deus nos trouxe, onde estamos e aquilo para onde Deus nos quer levar. Muitos ficam estendidos nas encruzilhadas. É bom que entendamos o tempo e a estação onde Deus nos tem e aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, no nosso meio, no nosso lar, no nosso ministério. O bom pastor, a identidade definida de Jesus Cristo. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. As ovelhas conhecem as suas vozes. O valor de uma só pessoa. O bom pastor que guia as suas ovelhas. Em seguida fala sobre a mulher que perde uma dracma. A dracma que seria aquilo que tinha preparada para o seu casamento. E em seguida busca, realmente ele está a ilustrar-lhe, Jesus Cristo está a falar-lhes acerca da sua identidade. Eu sou o bom pastor, a seguir começa a falar-lhes acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, o que é necessário para guiar-nos, para que possamos entender continuamente o significado verdadeiro da misericórdia. E em seguida vamos encontrar um pai com 2 filhos. O filho que sabemos todos nós, o filho pródigo, que reclama aquilo que não era seu por direito, vai, malgasta o seu dinheiro, enquanto tinha dinheiro teve amigos, depois terminou numa pocilga a comer com os porcos e começou então a meditar como é que poderia voltar de novo à casa do seu pai. E no seu percurso, enquanto ensaiava o discurso de como chegar à casa do seu pai, se nós revermos a palavra, vamos ver que ele, de certa forma, estava a tentar fazer algum tipo de sacrifício, ir trabalhar para o seu pai. E nesse período ele foi, de certa forma, foi um período que o levou ao arrependimento. Arrependeu-se para alcançar misericórdia. Aquilo que eu não estava à espera era de ver um pai que estava... O Pai misericordioso com os braços abertos à espera para o receber e abraçar-lhe. Então, Jesus Cristo estava-lhes a falar aqui acerca de um Pai misericordioso. Mas vemos então o outro filho, o filho mais velho, simplesmente para que nós entendamos aqui algo muito importante. Que o sistema de valores destes 2 filhos era acerca de fazer sacrifícios. E muitas das vezes nós queremos ganhar as coisas por mérito próprio e não entendemos que simplesmente temos que estar atentos àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas para que possamos entender o significado da misericórdia de Deus para conosco e materializar essa própria misericórdia para com os demais. Não vai ser que também nos passe a mesma coisa que passou na parábola do bom samaritano, em que um levita e um sacerdote, 2 pessoas de boa reputação eclesiástica, viram uma pessoa tirada no chão, ao ponto de morrer, mas no entanto seguiram o seu caminho porque tinham algum tipo de agenda. Mas no entanto veio o bom samaritano, que movido a compaixão, aplicou misericórdia. Amém? Pode-nos passar. Pode-nos passar. Misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar a justos, mas a pecadores. O filho mais velho não entendeu e disse: pai, como é que é isto? Este meu irmão, eu tive sempre contigo a trabalhar. Sempre a trabalhar, trabalhei continuamente contigo. E este meu irmão mais novo mal gastou todo o seu dinheiro, voltou a casa, agora tu fazes-lhe uma festa e nunca fizeste uma festa destas para mim? E o pai diz-lhe: mas tu estiveste sempre na minha casa. Ele não entendia a misericórdia que estava a ser estendida ao seu irmão. Não entendia na realidade o plano de um pai misericordioso, e muitas vezes nós não entendemos a misericórdia de Deus, porque o nosso sistema de valores é que queremos trabalhar e marcar o ponto. Não, eu vou afirmar-me a mim mesmo. Que seja Jesus Cristo a afirmar-se na nossa vida, a sua identidade. Necessitamos do essencial, do primário, do vinho novo, da vida de Cristo em nós, que sejamos um organismo vivo, que se transforma, que se regenera mediante a sangue de Cristo Jesus. Que não necessita fazer um esforço para se santificar, senão que é Cristo a santificar-se nas nossas vidas. Que não necessita fazer um esforço para deixar de pecar, que realmente morreu
ao pecado. Queria terminar com João 8. Mais uma ilustração, mais uma metáfora profunda da misericórdia. Encontramos a Jesus Cristo no Monte das Oliveiras. Durante a mulher adúltera, quase todos conhecemos esta escritura, não quis usar nenhum tipo de escrituras assim muito fora. E durante esta história vemos que Jesus Cristo, se quiseres tomar nota, sublinhar no verso 6 e 8 e no verso 10, 2 vezes Jesus se baixa e 2 vezes Jesus se ergue. Que é o significado de Jesus Cristo humilhar-se a si mesmo à condição de homem para que depois pudesse ser exaltada a glória de Deus Pai, para reconciliar-nos a nós mesmos com o Pai, estando nós ainda mortos dos nossos delitos e pecados. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o homem. Mas vemos aqui um exemplo tremendo. Em 1 Pedro 1,3 diz: Bendito seja o Deus Pai nosso Senhor Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Há sempre uma grande esperança porque fomos, por meio da sua grande misericórdia, Ele regenera-nos para uma viva, diz comigo, viva esperança. Mas muitas das vezes eu vejo pessoas que andam desesperançadas, sentem-se como em becos sem saída. Eu queria animar-te a que possas clamar a Deus, a clamar a sua misericórdia, para provares uma vez mais, provavelmente aquilo que já provaste uma vez, a sua misericórdia, para regenerar-te, para avivares a vida de Deus em ti. Nesta parábola acerca do adultério, na realidade está aqui usada uma metáfora para ilustrar a infidelidade do povo de Israel. Mas vamos entrar nesta escritura com esta eu vou terminar e não vos vou amassar mais. Diz: pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se ensinava-os. Então os escribas e os fariseus, uma vez mais, trazem-lhe uma mulher apanhada em adultério. De acordo às várias escolas de teólogos, diz que quando significa que foi apanhada, significa que foi retirada. Ou seja, apanharam-na, retiraram-na do lugar onde estava em adultério com um homem. Estamos aqui? Mas se nós vemos, e todos nós conhecemos esta escritura, o intuito destes fariseus era colocar uma armadilha a Jesus. Uma vez mais vamos colocar-lhe uma armadilha, vamos ver como é que ele responde a esta causa. Mas eles trazem esta mulher, mas não trazem um homem. E de acordo à lei, vemos uma vez mais que eles não cumprem a lei, porque eles tinham que ter apresentado os dois. Estamos aqui, irmãos? Dão-me mais 5 minutinhos. Tinham que ter apresentado os dois, mas só apresentaram a mulher. Usaram a mulher. Irmãos, saber onde estamos, saber ao que fomos chamados, é que realmente vamos ser usados por Deus. Estamos aqui? Não para ser usados pela religião e não para usar ninguém em nome de Deus nem em nome da religião. Estamos? Muito simples.
Fomos chamados, resgatados, salvos, não para que nos projetemos a nós mesmos nos demais, mas sim para que projetemos a esperança de Cristo, a misericórdia de Cristo, a palavra, o vinho novo. Não uma religião, mas sim uma relação, uma viva esperança. Alcançamos a misericórdia de Deus, pela qual nos regenerou a uma viva esperança. Não para usar ninguém, mas para que as pessoas possam ser alcançadas e usadas pelo Deus da misericórdia. Mas às vezes, irmãos, podemos cair no erro. Estes homens estavam desesperados. E tão desesperados para provar um ponto que usaram esta mulher. E em cima não cumpriram a lei que eles defendiam. Estamos aqui. Quebraram a lei e usaram uma pessoa. E o essencial é que entendamos aquilo que fomos chamados, onde estamos e para onde Deus nos vai levar. E não se trata de ir ao céu, porque Ele chamou-nos para estabelecer o seu reino aqui na terra. Estamos aqui, irmãos. Então, em Levítico 20:10, simplesmente para corroborar a Escritura, diz: o homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. Tinham que ser apresentados os dois para que pudessem ser apedrejados então publicamente. Mas eles continuamente não fizeram isto, não cumpriram a lei. E começam no verso 5, simplesmente para fazer uma longa história curta, como dizem a long story short, como dizem os franceses. Começam a dizer-lhe a Jesus, no verso 5, na lei nos mandou Moisés que as tais pessoas sejam apedrejadas, pois tu o que é que dizes? Qual é que é a tua opinião? Qual é que é a tua opinião sobre isto, Jesus? Jesus, o que é que dizes? O que é que dizes, Jesus? Isto diziam eles, tentando para que tivessem com que o acusar. Entendamos uma coisa que a religião quase sempre acusa, porque a religião foi usada durante todos os tempos para controlar as massas. E Cristo vem trazer liberdade. Amém? E é aqui que nós devemos ser obreiros aprovados, que não temos de que envergonhar-nos, que fazemos bom uso da palavra de verdade. Devemos proclamar a liberdade que há em Cristo Jesus. Não usando essa liberdade, porque muitas vezes também há essa liberdade, também muitas das vezes há muita gente que tem tendência a desvirtuá-la e dar ocasião à carne. Então também não interpretemos nesse sentido. Efésios 2:4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou justamente com Cristo pela graça e sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes com Cristo Jesus. Continuando, no verso 7 diz: como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós esteja sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornou a inclinar-se, uma vez mais. Humilhou-se a si mesmo até ao sumo. Humilha-te a ti mesmo diante de Deus, e Ele, a seu tempo, te exaltará. Uma vez mais, um princípio de misericórdia aplicada. Porque a misericórdia vem desde Gênesis até Apocalipse. No verso 9, e para fazer encapié, diz a palavra de Deus: quando ouviram isto, em algumas versões bíblicas, nesta minha, que não é, por acaso é uma versão brasileira, quando ouviram isto, saíram a começar pelo mais velho até os últimos, ficou Jesus só como mulher. Mas, noutras versões diz que a sua consciência lhes redarguiu. E começaram a sair desde o mais velho
Tiago mais novo. E começaram, segundo as várias escolas de teólogos, a deixar cair as suas pedras. Os mais velhos, na realidade, porque tinham uma maior sensibilidade e eram mais experimentados, então na realidade estavam mais abertos, já tinham provado qual era realmente a fragilidade humana. E nós temos que entender que todos nós temos uma fragilidade. Mas na realidade, quando Jesus Cristo lhes faz esta afirmação, deixa-os totalmente sem argumentos e deixa-lhes implícito que eles não tinham qualquer condição para acusar aquela mulher. Amém? Não tinham qualquer condição para acusar aquela mulher. Então, diz, endireitou-se Jesus e nem vendo mais ninguém do que a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Então diz: vai, por tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ela respondeu-lhe: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Esta mulher não somente alcançou misericórdia, mas alcançou salvação. Muita gente tem uma imagem simplesmente, ao largo do tempo, de ouvir falar, muitas vezes imagens tropadas de um pai, imagens, e continuamente, às vezes as pessoas ficam cansadas de simplesmente ouvir palavras de... Não sei como te explicar ou como pôr a palavra, sempre a ser acusadas, sempre a dizer não fazes bem, não. Há pessoas que desde pequenos ouviram não serves para nada. Esta mulher ouviu, neste momento, as palavras com o maior carinho que provavelmente já ouviu na sua vida. O seu coração, o vinho novo, rompeu o seu coração. E ela disse... Quando ela diz Senhor, estava a receber a salvação de Deus, estava a alcançar a misericórdia. Disse: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Nenhum destes homens estava qualificado para acusá-la. Muitas das vezes somos prontos a apontar o dedo. Temos que recordar-nos. Muitas das vezes não estamos sequer em condição para acusar ninguém. Termino com Lucas 6,3. Sede misericordiosos também como o vosso Pai é misericordioso. 6,36. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados. Dai e ser-vos-á dados, boa medida, recalcada e sacudida, e transbordando vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Muitas pessoas estranham-se na vida. Porque é que me sobreveio isto? A misericórdia é proporcional. Somente a misericórdia de Deus é totalmente ampla, porque o seu amor é incondicional. O seu amor é um amor ágape, sofrido. Nem eu te condeno, disse Jesus Cristo à mulher. Vai e não peques mais. As palavras mais ternas. E há pessoas que necessitam ouvir palavras ternas. Há pessoas que necessitam ser levantadas pela misericórdia de Deus. Há pessoas que necessitam entender que há um Pai misericordioso, que está disposto a dizer-te: vai e não peques mais. Há um chamado, há um plano de Deus para a tua vida. Há uma palavra que vai fazer com que possas mudar o teu lamento em baile, com que não necessites de sentir que és obrigado a ganhar um lugar no céu, porque já está ganho por meio da sangue de Jesus Cristo. Esta mulher não somente alcançou a misericórdia, e tu não somente podes alcançar misericórdia, tal como tantos exemplos bíblicos, que dizia filho de David, como aquele que tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, mas também alcançares a salvação, alcançares um chamado, saberes porque é que estás neste lugar, saber porque é que estás neste ministério, porque é que pertences a uma casa, a um projeto de vida. Estás para ser usado por Deus,
para seres um odre novo, para seres um emissário de esperança. Em Ezequiel 33:11 diz vivo eu, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus não tem prazer em que os pecadores e os ímpios pereçam. Ele amou de tal maneira o mundo. Queremos entender a misericórdia e olhamos para a cruz do Calvário. Vejamos a Jesus Cristo, vejamos a sua paixão, o seu amor. Piedade, a benignidade na cruz do Calvário, entendamos isso, é simples, não há que torná-lo complicado. Entendamos que na realidade caminhar com Cristo, tal qual como Paulo dizia, não, temo por vós, que vos afasteis, que vos entebreceis, voltai à simplicidade que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo é simples, viver com Cristo há tamanha simplicidade, servir a Cristo é algo glorioso. Mas sim que o ímpio se converta do seu caminho, convertei-vos, e convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque morreis. Porquê morreis? Porquê sucumbis? Porquê andais em desesperança? Porquê andais amargurados? Porquê sacrifícios? Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Misericórdia quero e não sacrifícios. Portanto, o Filho do Homem diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio, por ela não cairá ele no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Amém? Não fazem falta sacrifícios. Faz falta rendição absoluta. Absoluta rendição. Fomos chamados com um propósito glorioso. Poderemos passar por muitos vales de sombra e morte, mas o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Termino com Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Quero convidar-te a que levantes aí onde estás e possas fechar os teus olhos por um só minuto. E possas meditar. Se os irmãos do louvor pudessem subir. Possas fechar os teus olhos. Como é que entendes a misericórdia de Deus? Como é que tem sido o teu caminhar com Jesus? Como é que estás neste momento? Somente Jesus pode fazer aquilo que Ele faz. Já fez na cruz do Calvário, mas Ele continua a operar sinais, milagres e prodígios. Deixa que sejas transformado, usado e entendas o verdadeiro significado da misericórdia. Já não tens que sacrificar-te. Tens sim que passar a tudo aquilo que faças. Falo como para o Senhor. Serve ao Senhor. Ama o teu próximo como ao Senhor. Vamos orar e vamos adorar a Deus por um só momento e clamar. Se entenderes que tens que clamar ao Senhor aí onde estás, clama a Deus, clama a sua misericórdia. Ele conhece a tua necessidade, mas é bom que tu abras a tua boca. É bom que tu clames ao Pai da misericórdia. Ele é oportuno. Ele é oportuno. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem salvação. Que todos alcancem socorro oportuno. Levanta as tuas mãos ao céu. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta manhã, Senhor, queremos apresentar-nos diante de Ti, Senhor, com as nossas fragilidades, Senhor. Senhor, agradecer-te, meu Deus, tamanho mérito do Teu amor, da Tua misericórdia na cruz do Calvário, Senhor. Ser propício com as nossas vidas, Senhor. Senhor, toca vidas, corações, Senhor, regenera, transforma, reforma, Senhor.
Chama, Senhor. Desperta, Senhor, aquele que está adormecido, Senhor. Revigora aquele que está abatido, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, nesta manhã queremos adorar-te, Senhor, por aquilo que Tu tens feito e estás a fazer com as nossas vidas, com este ministério Remar, o qual Te agradecemos, Senhor. Honramos o Teu nome, Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Tu és um Pai misericordioso, Senhor. Pai, não temos palavras, não podemos expressar, Senhor, tudo aquilo que Tu tens feito por nós. Mas queremos clamar à Tua misericórdia, Senhor. Queremos clamar a Ti, Senhor. Queremos o essencial e o primário nas nossas vidas. Entender o Teu chamado, entender a Tua misericórdia, Senhor. E estender a Tua misericórdia a todos aqueles que nos rodeiam, Senhor. Irradiar a Tua vida, Senhor. Ser um organismo, Senhor. E que Tu possas fazer a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, em nós e através de nós. Pai, agora recebe a honra e a glória, Senhor. Recebe toda a adoração, Senhor, neste momento. Queremos render-te, Senhor, adoração. Obrigado por tudo, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos nesta manhã aqui, Senhor. Agora, Senhor, queremos adorar-te. Queremos adorar-te, Pai, por quem Tu és e por aquilo que estás a fazer e vais a fazer neste tempo maravilhoso, neste congresso. No nome de Jesus. Amém. Quero estar na Tua presença e poder Te contemplar. Necessito estar contigo. Necessito adorar. Quero estar na Tua presença e poder Te contemplar. Necessito estar contigo. Necessito adorar. Necessito mais. Dá-me de beber do Teu manancial. Dá-me de beber. Necessito mais. Dá-me de beber do Teu manancial. Dá-me de beber. Necessito mais. Dá-me de beber do Teu manancial. Dá-me de beber. Necessito mais.